uma série de mensagens que está escrita atrás de mim. Você consegue ler daí? A fé que transforma. Não estamos falando de todos os tipos de fé, porque há vários tipos de fé e a gente respeita. Nós estamos falando da fé, a fé que transforma. A fé em Jesus, a fé em sua palavra, a fé na bondade da pessoa de Jesus Cristo. Fé nele. E como primeira pergunta, já para provocar o teu imaginário e trazer você para dentro dessa nave espiritual, a pergunta que eu tenho para te propor como reflexão e também uma provocação é: você já desistiu de alguma coisa em sua vida e se arrependeu de tê-lo feito? Alguns balançando a cabeça, tudo bem se você não se manifestar, mas é uma pergunta para introspecção. Você já desistiu de alguma coisa em sua vida e se arrependeu de tê-lo feito? E uma pergunta um pouquinho mais pontual. Você está à beira de desistir de alguma coisa importante, que você sabe que é importante, você ainda não desistiu, mas você está na beirinha de desistir? Ou como diz no popular, está pertinho de chutar o pau da barraca? Não me responda, mas eu vi mais frição. Agora, quais são os principais motivos que nos levam a desistir e parar no meio da jornada? Como pastor de tempo integral, eu tenho um expediente que para mim é um grande privilégio. Eu ouço muita gente, eu falo com muita gente recorre a mim, como recorre aos demais pastores também, falam conosco, abrem o coração, falam com tanta liberdade, alguns chegam a usar a expressão, como foi domingo à noite aqui, depois de uma mensagem que preguei no último domingo, um rapaz me procurou, um homem já mais feito de idade, mais velho do que eu, me procurou dizendo assim: pastor, eu não te conheço, nunca tinha te visto, até gostei de você, e eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu estou quase à beira de um divórcio, cometi equívocos terríveis, e é muito provável que eu fique divorciado nos próximos dias, se Deus não intervir. Mas eu tenho plena convicção de que eu sou o responsável se isso acontecer. Mas deixa eu contar um pouquinho mais da minha história. Ele falando: se eu estiver por aí, teu nome não vou dar. Mas ele diz assim para mim: pastor, eu vivi situações na minha vida que eu estou me sentindo muito à vontade de dizer para você aqui, depois de quase 50 anos de vida, e de coisas que aconteceram na minha infância, e que marcaram profundamente a minha história, minha personalidade, e até o meu temperamento, coisas que eu vivi na minha infância, e ele foi descrevendo os traumas que viveu, coisas terríveis, e algumas lágrimas brotavam do rosto, dos olhos desse homem, e ele diz assim: sabe, eu estou me sentindo muito aliviado, porque pela primeira vez eu falei. Ministério pastoral abre esse precedente para nós, de ouvir muita coisa. E alguém diz assim: poxa, vocês carregam muita carga, muito fardo. De jeito nenhum. Jesus os carrega. Foi Jesus que chamou as pessoas dizendo: se você está cansado, aflito, sobrecarregado, venham a mim. E elas vão às pessoas. E quando elas vêm até a nós, ela vem a nós na figura de alguém que elas podem confiar, como sendo minimamente alguém que se parece com Jesus e que é confiável. E graças a Deus nós somos uma equipe pastoral aqui nessa comunidade, muito bem pastoreada pelo pastor Ronaldo, nós somos amigos uns dos outros, e a gente tem tanta amizade e aliança que a gente abre o coração uns para os outros também. Eu tenho amigos que não são pastores, que eventualmente abrem o meu coração também. E esse é um fator bíblico, terapêutico e poderoso, que ele colocou à nossa disposição de confessar as nossas inquietações, as nossas misérias e eventualmente até os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E diz as escrituras do apóstolo Tiago que quando a gente faz isso a gente é curado. É bíblico, é poderoso. Esse homem estava experimentando aqui, não sei se está aqui hoje à noite, se vou vê-lo outra vez, mas eu fiquei feliz quando ele saiu pelas portas dizendo: estou me sentindo minimamente aliviado para suportar as pressões ou o que vai me acontecer daqui por diante. Estou aliviado, muito obrigado por ter me ouvido. Eu quase não falei uma única palavra. Dei-lhe um abraço e ele foi embora. Então, o ministério pastoral, e particularmente o de tempo integral, que é o meu caso, abre esse precedente de ouvir muita gente. E há algumas coisas que são comuns naquilo que as pessoas dizem, que as levou a desistir de alguma coisa. Tem muita gente procurando a gente, pastoralmente, para um aconselhamento, para dizer que desistiu de alguma coisa. E como está se sentindo com aquela desistência. Sensação de fracasso, de impotência, de medo, de incredulidade, tudo isso vem para dentro de uma nuvem de palavras. Mas algumas coisas são comuns quando as pessoas nos procuram para dizer por que é que desistiram das coisas. Muitas dizem assim: pastor, desisti porque eu fui rejeitado.
A rejeição foi o fator preponderante para que eu desistisse dos projetos de Deus para a minha vida. Eu parei porque fui rejeitado. Outras dizem, pastor, a ingratidão foi o pivô, foi o estopim para que eu decidisse abortar um projeto de Deus na minha vida e ficar pelo meio do caminho. Outras dizem que foi a falta de apoio. Outras dizem que pararam no meio do caminho por causa de uma injustiça, ou uma sequência de injustiças. Outras dizem, pastor, eu parei no meio do caminho porque eu me senti no meio da jornada abandonado. Fui largado na beira do caminho. Outras dizem que pararam ou deixaram de fazer o que era importante, que acreditavam ser um grande sonho, um projeto para a vida, e que até veio de Deus porque foram traídas. Essas são as palavras mais comuns que as pessoas usam para justificar o motivo pela qual pararam de fazer alguma coisa que era muito importante e que elas se sentiriam tremendamente realizadas se tivesse ido até o fim. Por isso a pergunta que te faço é, você está sendo tentado a abandonar alguma coisa importante na tua vida hoje, por alguma dessas coisas, ou outras mais, porque a lista é grande, eu elenquei as principais? Essa palavra hoje pode ser um ânimo para o teu coração. A palavra que eu dividi com você hoje, e a história de alguém muito parecido com a gente, que enfrentou crises, dilemas e obstáculos, mas chegou no fim, pode inspirar a gente nessa noite a dar uma guinada na vida e a nunca mais desistirmos de nada que Deus tem para nós. Isso chama perseverança. Então deixa só, antes de ler o texto com você, eu tenho encontrado também gente muito teimosa. Perseverança e teimosia são duas coisas distintas, mas a linha é tênue. Tem gente que pensa que é perseverante, mas é teimoso. Quando é que a pessoa é teimosa? Quando ela está insistindo numa coisa que Deus não deu a ela fazer, que ela sabe que é contrária à vontade de Deus, que não faz bem a ela, mas ela continua fazendo. Ela não é perseverante, ela é teimosa. Perseverante é aquele que, quando encontra obstáculo para fazer o que deve ser feito, que tem convicção de que Deus o chamou para fazer, aí então exige da gente perseverança. Qual é a palavra? Que você seja uma pessoa muito perseverante na tua vida. Que você não desista de nada do que Deus tem para você. Que obstáculo nenhum se oponha àquilo que o Senhor está te conduzindo para te levar a uma vitória extraordinária na tua vida. Gênesis capítulo número 37, você já está aí? Nós vamos ver a história de um homem que é chamado pela teologia de um arquétipo, um protótipo de Jesus. O seu nome é José. Ele é um tipo de Jesus do Antigo Testamento. E nós vamos aprender com um tipo de Jesus do Antigo Testamento a superar obstáculos na nossa vida e a continuar, a progredir e não desanimar. Por isso o tema dessa noite é fé para continuar. Quantos aqui acreditam que é necessário fé para começar alguma coisa? Eu diria corajosamente a vocês que é necessário sim, fé para começar, mas é muito mais necessário fé para continuar. E esse talvez seja o maior desafio da nossa vida, continuar o que um dia começamos pela fé, desenvolver pela fé e chegar na linha de largada pela fé. Gênesis 37, capítulo 37, óbvio, versículos de número 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Leia sua Bíblia aí, ou acompanhe a leitura. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, qual a idade desse menino? 17, grifa a expressão. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu pai, ou seja, ele era um fofoqueirinho. 11 irmãos, e ele ia espiar os irmãos para dedurar os irmãos para o pai. E você vai ver no enredo aqui que parece que o pai gostava do expediente, e a coisa vai ficar feia a partir disso. Mas o verso 3 diz mais. Ora, Israel, que é Jacó, é a mesma pessoa, amava mais José do que todos os seus outros 11 filhos. Olha as crises como começam nas famílias. Um pai que tem predileção. Coisa que tem mais de um irmão, ou pelo menos um irmão. Eu sou o primeiro de 8, mas na casa de minha mãe, onde convivi melhor, eu sou o primeiro de 6. E eu vi isso na minha casa. Talvez você viu também na sua. Mas volta para a história aqui. Israel amava mais José do que todos seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Deu um presente lindo para o filho preferido. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram José. Odiaram-no. E já não podiam falar com ele de forma pacífica.
O cara já era fofoqueirinho, era o predileto do pai, ganhou um presente, a coisa foi ficando feia. E a história não para por aí, talvez você conheça a história e a biografia toda de José, que não dá tempo, razões óbvias de tempo de eu falar tudo, mas eu vou pincelar algumas coisas da história, mas olha como começa a coisa aqui. Nós estamos em qual verso? 5. José teve um sonho. O que José teve? E o que ele fez? Contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Tem como piorar? Tem. Verso 6, ele disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Olha que forma legal de comunicar sonho. Para a gente que já não gosta de ser. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que você vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda por causa dos seus sonhos e de suas palavras, por causa dos sonhos e da forma como ele contava os sonhos. Verso número 9. José teve ainda outro sonho. A coisa não para de piorar, né? José teve ainda um outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. De quem José estava dizendo? Dos irmãos do pai e da mãe. Quando José contou esse sonho, ao verso 10, ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu. O pai, que o amava profundamente, tinha nele uma predileção, ouvindo essa história, o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e todos os seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, e o pai, no entanto, guardou tudo aquilo onde? No coração, diz o verso de número 11. Pai Santo, ajuda-nos à luz da tua palavra, a encontrar verdades aqui, nessa história, na tua relação com José, e a relação de José com todos os obstáculos que enfrentou a partir dessa porção bíblica que lemos, e sejamos inspirados, ó Pai, a vivermos uma vida tão extraordinária, que nada nos impedirá de desenvolvermos todos os sonhos e projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus, diga amém. Eu pensei em falar o que vou falar agora, no fim, mas enquanto eu estava caminhando até aqui, pensei que o melhor seja dizer agora. Então, antes de entrar exatamente nos 3 grandes obstáculos que José enfrentou, do sonho à realização, dos 17 anos até os 29, quando se cumpre lá em Gênesis 46, porque a história dele vai do 37 até os 50, e instigo você a ler a história toda, a obra completa, e você vai se ver nessa história como eu me vi também. Mas antes de falar de 3 grandes obstáculos que ele enfrentou, e que nós podemos enfrentar também na fé em Jesus, como ele teve fé em Deus, e nós vencermos, eu queria fazer 2 afirmações antes disso, e eu queria que você prestasse muita atenção no desenvolvimento do raciocínio, para você capturar alguma coisa que vai ser um pano de fundo, para você compreender e fazer um desafio pessoal, você com você e com Deus no final, pode ser? Primeira coisa que a gente pode destacar aqui, que eu acho importante destacar, é que a gente precisa aprender a comunicar melhor nossos sonhos, as nossas necessidades. Você leu comigo o texto. Quem deu o sonho para José? Quem você acredita que deu o sonho para José? Foi Deus, não foi Deus? Fechamos aqui, foi Deus. Foi o Senhor soberano que deu o sonho para ele. Agora, quem comunicou para a família o sonho? Foi José. José comunicou bem o sonho dele para a família? Eu digo a você, amigo e amiga, irmão e irmã, você aqui no auditório, você participando agora ou em qualquer outro momento em que você veja essa transmissão pelo canal do YouTube, que talvez o grande desafio da nossa geração seja comunicação. Qual é a palavra? Quando peço para você repetir, é para trazer você para dentro do contexto, porque o Espírito Santo pode dar para você um insight espiritual aí e ser uma virada de chave extraordinária na tua vida. Comunicação, as pessoas já disseram por aí que é uma arte. Ele recebeu um sonho de Deus, mas ele comunicou mal o sonho que Deus tinha posto no coração dele à família. E sabe que tem muita gente nem começando a empreender nada na vida, a sonhar um sonho bom, a desenvolver um projeto, porque lhe falta habilidade em comunicar sonhos. Vai de qualquer jeito e sai falando. Fala em qualquer hora.
gente inteligente, gente sábia, espera o momento certo e apropriado para falar. E usa muito bem o recurso da comunicação. Tem casamentos aqui que poderiam estar melhor ou melhores se houvesse uma comunicação mais saudável. Tem gente que diz muita coisa sem falar nada. Diz e no final das contas não disse? Falha de comunicação. Era um sonho de Deus, legítimo. Era um projeto extraordinário que deveria nascer. Mas já no nascedouro, na comunicação, a pessoa falhou. Então, se você tem alguma coisa para comunicar, particularmente as pessoas mais próximas de você na sua casa, os filhos com os pais com os filhos, cônjuges entre si, saiba comunicar-se. Busque a melhor hora para compartilhar um sonho. Tenha a convicção de que esse sonho é de Deus. Se não tem, use a expressão, estou com um sentimento no coração, orei sobre ele, não estou muito seguro, mas eu vim te buscar aqui para a gente conferir juntos. Olha comigo esse sonho que Deus deu. Eu não estou falando daquele sonho que você dorme e acorda. Não é desse sonho que você sabe. É um projeto. Há famílias que estão se mutilando por falta de uma boa comunicação. Comunique bem. Fale bem. Fale quais são as suas necessidades reais. Olha, eu preciso de você nesse sonho, que você me ajude nisto aqui. Tem gente que é mestre em acreditar que as pessoas devem saber tudo que ela está pensando. Me conhece há tanto tempo e não sabe? Não sabe. Não, e nem deveria saber. É meu e teu papel, meu e seu privilégio comunicar aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Pergunto a vocês, faz sentido o que estou dizendo? Tem muita coisa que é abortado já na origem por falta de comunicação. Comunicação clara. Busque a pessoa no melhor horário. Seja realista com o que você está falando. E diga para a pessoa objetivamente o que você espera dela nesse contexto. Ao ponto dela dizer que não pode ajudar. Mas você comunicou. Next station. Passa para outra fase. Mas comunique-se melhor. Nós estamos vendo uma geração que não sabe se comunicar com clareza, inclusive na oração. Está aqui a minha esposa, que sempre lembra a gente, e educa a minha filha, sempre dizendo, olha, seja objetiva na sua oração com Deus. O que é que você quer? Diga para Deus, Senhor, eu quero isto. Senhor, eu quero isso por esses motivos. E Senhor, eu quero isso desse jeito. Não significa dar ordem para Deus, significa ser específico. Nós somos treinados a ser específico, inclusive na oração. É o apóstolo Tiago que diz assim, olha, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Comunicam-se mal. Porque a origem, o nascedouro dessas intenções, elas são egoístas. Então até Deus às vezes não entende o que a gente quer. Quer ver? Quando vocês já oraram e no final das contas chegou à conclusão de que nem sabe o que orou. Gente, cada confusão. Eu sei porque eu sou enrolado, prolixo nas minhas orações também. Às vezes o assunto era papo reto. Senhor, é o seguinte, eu não estou bem. Eu estou chateado. E eu sei que estou chateado pelos motivos mais errados do mundo, mas eu não estou bem, o Senhor me ajuda. Você imagina que o Pai Celestial vai negar um ajuda a nós, se a gente for honesto? Mas tem gente perdendo oportunidade no seio familiar, profissional, social, porque não se comunica bem. Que o Espírito Santo te conduza a se comunicar bem. Comunicar bem se passa por duas coisas. Fale o que tem que ser falado, pergunte o que tem que ser perguntado, responda o que te for perguntado e peça ajuda objetiva das pessoas. Você vai descobrir que o problema era só comunicar melhor. Tá tudo certo? Porque parece que o menino aqui reprovou no início, mas não parou. Segunda coisa que eu queria falar na introdução, além de comunicar melhor aquilo que você precisa pela fé, segunda coisa, cuide bem das motivações enquanto você trabalha seus sonhos. As suas motivações podem destruir ou desalinhar o projeto de Deus na sua vida. Dá um salto no tempo, você vai saber que termina a história dele em Gênesis 50, mas pensa bem comigo aqui uma coisa. No meio do caminho ele teve dificuldades com a família, ele teve dificuldade na casa de Potifar, no seu trabalho, ele teve dificuldade na prisão, Gênesis 40, ele teve dificuldade com um chefe
de um trabalho de servir vinho para o rei, porque o abandonou, nós vamos ver isso daqui a pouco, um faraó. Ele teve uma série de problemas na vida. Algumas pessoas foram instrumentos do inferno contra ele, se assim a gente pode dizer. Os irmãos, a mulher de Potifar, a injustiça do próprio Potifar, o carcereiro na prisão também podia ter melhorado alguma coisa, o cara que esqueceu dele lá na frente. Agora, quando chega Gênesis 42, você vai ver que o homem está lá diante do faraó, já interpretou os sonhos, já é o homem mais importante no reino daqueles dias, ele já está no topo da cadeia alimentar. Ele poderia ter olhado para a história e falar o seguinte: agora eu estou na posição que eu posso me vingar de todo mundo. É triste quando você vê crente querendo ver Deus fazer alguma coisa na vida dele, para ele mostrar para os outros que ele é bom. Crente vingativo. Ouso dizer que quase macumbeiro. Porque acha que Deus vai fazer uma coisa na vida dele para mostrar que ele é muito bom. Para mostrar para a mulher dele que ele é bom. Que Deus é na vida dele. Deus não tem compromisso com gente que tem coração vingativo. Deus não patrocina sonhos, projetos de gente cuja intenção é mostrar para os outros que ele é muito bom. Deus não tem compromisso com gente assim, e lá no fim nós vamos ver. Então eu queria dizer para você já no início dessa mensagem, fim da introdução, cheque melhor as motivações do seu coração. Elas podem desalinhar o projeto de Deus na sua vida, inviabilizá-los e acabar com o patrocínio celestial, como quase foi na vida de José. Ele está no topo da coisa. Ele olha para todo mundo e diz assim: ninguém me deve nada. Está maduro, está pronto para receber o que Deus deu a ele. Não tem vingança, e ele poderia ter executado vingança sobre todo mundo. O que ele mandasse fazer, o Potifar ia dar joinha. Aliás, o faraó. O homem mais importante daqueles dias, o faraó, consultava-o para tudo. Foi o homem que engendrou um plano de 14 anos, 7 anos de fartura, depois 7 anos de sequidão. Ele foi um gênio daqueles dias para plantio, cultivo, semear, aliás, colher, para armazenar e para vender. O homem salvou a terra inteira na força de Deus. Por quê? Porque no coração dele não tinha um plano de se vingar. Então, cuidado com as suas motivações. Veja se esses sonhos que você está querendo realizar agora, está no seu coração, se isso não está embalado na vingança. Se tiver, hoje é noite de você abandonar todo sentimento de vingança, de raiva contra alguém. Talvez você ache que deveria ter feito melhor e mais por você e não fez. Abra mão disso e continue sonhando os sonhos de Deus, e você vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Mas vamos então para a aplicação mais prática aqui. Como a gente pode lidar pela fé com todos os desafios da nossa vida, aqueles que nos empurram para a decisão de parar, de abortar o projeto. Como nós podemos reagir pela fé a essa tentação grande de desistir do que nós estamos fazendo agora? A gente pode aprender então com José a como encarar esses desafios e vencê-los no poder da fé e sermos abençoados. Quantos querem saber disso? Te interessa esse assunto? Então vamos lá. Então José nos ensina em primeiro lugar e também nos inspira a uma vida extraordinária de superação. Qual é a palavra? Superação. Eu não sei você, mas é tão gostoso quando a gente supera um limite, é ou não é? Você começa uma jornada de caminhar. Caminha lá alguns metros, 1 quilômetro, 2. Daqui a pouco você já implementa ali um trotezinho, na mesma dinâmica, no mesmo percurso. Dali a pouco você já está correndo. Daqui a pouco você está fazendo um exercício melhor nesse aspecto, está fortalecido, está fazendo um trabalho de fortalecimento. Aí você supera o limite, você faz 3 quilômetros, daqui a pouco faz 5, faz 7, faz 8. Certo, Carlinhos e Débora? Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma mulher lá em casa, que talvez uns 5 anos atrás não andava nem da garagem para a rua sem ir de carro. Hoje a mulher já rodou o mundo às 10 vezes. Sai de domingo pela manhã, 7 horas da manhã, diz assim: vou comprar pão. Quando eu vejo o Instagram, ela falou assim: ai, fiz 14 quilômetros, faltou só mais um, mas eu tenho atividades para fazer. 14 quilômetros para ir comprar pão. Sai da porta de casa, vai para o Manchester, pega aqui a Conselheiro Carrão, sobe lá para o Serete, dá a volta no Serete, vem pela Radial, pega a Aricanduva, chega em casa, que a gente mora na Penha aqui, fiz só 14 quilômetros. E eu acordando. Cadê o café? Mas é gostoso, porque eu acompanho de pertinho todos os limites que ela foi rompendo, todas as superações que ela foi vivendo. E se tem uma coisa gostosa na vida é superar limites. Quantos gostam disso? Você já superou algum? Estudantil, profissional,
alguma coisa na família, enfim, é uma delícia superar desafios, é ou não é? E nós vamos aprender com José aqui quais são os 3 principais desafios que a gente tem que superar, e talvez seja a sua e a minha realidade hoje, e que nós vamos aprender, à luz da experiência desse homem, a superá-los pela fé. O primeiro deles, José superou a falta de apoio da sua família. Parece ou não parece com muitos de nós? Você tem um sonho, tem um projeto, e você traz para a família. É verdade que a gente precisa ser mais realista com o que a gente espera da família. A gente tem umas expectativas exageradas umas sobre as outras. É duro quando você lida com o peso de uma expectativa que não te cabe. Mas, em geral, o primeiro lugar que serve de uma mola propulsora para os nossos sonhos, para o primeiro impulso para a jornada, é a família. E José superou já desde casa, já no ninho, o primeiro e talvez o maior desafio das nossas vidas. Apoio familiar. Apoio familiar. Às vezes por incompreensão, o marido não vê aquilo como importante, a esposa acha que aquilo é só mais uma coisa banal, os filhos acham que os pais estão exagerando, os pais acham que os filhos estão viajando, e aí tem todos nós aqui, em certa medida, uns mais, outros menos, lidar com a falta de apoio familiar. E ele superou a falta de apoio familiar da sua família. Nós vimos aqui que ele sofreu a falta de apoio. Ele depois sofre a rejeição dos irmãos. Nós vimos aqui os motivos pelos quais, mas ele teve que superar a rejeição. Mas ele teve que superar uma outra coisa. No final do capítulo 37, o registro bíblico diz que os irmãos tinham o plano de matá-lo, mas o mais velho, chamado Rubem, disse: não façamos isso, senão o bicho vai pegar com o pai. E pareceu bem aos irmãos jogá-lo numa vala, num buraco bem fundo, e deixá-lo lá, à mercê da própria sorte. Lá pelas tantas eles veem uma comitiva ismaelita, saindo de um lugar, indo para o Egito, e pensaram o seguinte: vão vender o cara, para quem matar, vão ganhar um dinheiro com ele. José tem que lidar então agora com a precificação da vida, a coisificação da vida. Porque se tem uma coisa que agride a dignidade pessoal e humana, é quando alguém deixa de ter valor para ter preço. Quanto você custa? José teve que lidar com a realidade que os irmãos o venderam por 20 moedas de prata. Não sei o que dava para comprar à época, mas foi assim que José se viu de um buraco, olhou para os 11 irmãos e disse o seguinte: eu valho isto aqui? É isso que eu valho para minha família? A dignidade pessoal da vida desse homem valeu naquele momento 20 moedas de prata. Você imagina? Vender o irmão. Imagina ele dentro de uma carruagem preso, indo para o Egito, sabe lá Deus quanto tempo demorou esse deslocamento. Mas imagina a cabeça de um menino de 17 anos, que sim, foi imperito na comunicação do sonho, sim, faltou um pouquinho mais de modéstia, foi um pouquinho arrogante, mas ao ponto de ser vendido, de ter um preço. José teve que lidar com isso, com a dignidade lá embaixo. Onde? No ninho, no nascedouro de tudo, no seio familiar. Os irmãos o venderam. E você conhece a história, ele vai para o Egito. Mas olha, ainda que seja assim, Deus não perdeu o controle na vida de José. E posso dizer uma coisa com muita assertividade? Não sei que momento você está vivendo na vida, como está a sua dignidade pessoal, como você está se sentindo no seio da tua família, mas nada fugiu do controle de Deus. Fique em paz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele teve que lidar, ele superou a falta de apoio da família, superou a rejeição e o ódio de seus irmãos, superou a precificação da sua própria vida, 20 moedas. Isso poderia ter destruído o senso de valor daquele menino de 17 anos, mas não destruiu. Não permita que nada destrua o seu senso de valor e dignidade diante de Deus. As pessoas podem ver em você pouco valor, pouca importância, pouca influência, mas o Deus Todo-Poderoso que criou a mim e você, nos vê como pessoas importantes, significativas, alvos do amor e da graça dEle. Ou seja, tudo que a gente pode, às vezes, eventualmente viver de forma distorcida, em lares disfuncionais, não traduzem o amor de Deus por nós. E nem invalida o amor de Deus por nós. O Senhor me ama, o Senhor te ama, o Senhor me dá valor, o Senhor te dá valor. Custou o sangue de Jesus, põe preço nisso. Judas pôde vender Jesus também. Jesus, como
o José foi vendido por moedas de prata também, mas a dignidade dessas pessoas diante de Deus ficaram intactas. José superou o primeiro obstáculo na vida. E talvez seja essa a sua realidade hoje. Mas saiba, ainda que todos te abandonem, Jesus jamais te abandonará. Você não está sozinho ou sozinha, Jesus está com você. Ainda que o seu momento seja o momento mais caótico, talvez você esteja dizendo assim, pastor, é o momento mais difícil da minha vida, momento de maior crise familiar. Ainda assim, esse momento de crise é um momento oportuno para você conhecer ainda mais a graça restauradora de Deus o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Portanto, está vivendo um momento assim na tua família, de incompreensão, de falta de apoio, de certa relativização da sua importância, ou até de rejeição? Confie, o amor de Deus supera e ajuda você a superar isso também, no nome de Jesus. Acalme seu coração, respire fundo, controle seus sentimentos, não desista, não pare, faça tudo o que te for possível, porque Jesus está com você. Amém? Mas ele enfrentou um segundo obstáculo. O primeiro obstáculo era a falta de apoio, a rejeição e a desvalorização familiar. Talvez muito parecido com a nossa história. Mas ele supera um segundo obstáculo. E qual foi o segundo obstáculo? José superou o obstáculo da injustiça. Esse pega. Pega muito. Imagina a seguinte cena. Ele passou por esse processo, foi desvalorizado ou precificado pelos irmãos, foi vendido como um escravo, agora ele chega no Egito, e incrivelmente alguém lá muito importante no Egito gosta dele, vê Deus na vida dele, um homem chamado, não tem o nome, mas ele tinha uma função lá no Egito, ele era um Potifar, ele tinha uma casa grande, importante, uma mulher, ele tinha muita gente o servindo, e ele encarrega José de agora ser o cara que tem a governança da casa. E ele dá uma ordem a José, dizendo, José, você pode tocar em tudo, pode decidir tudo aqui, está tudo nas suas mãos, menos a minha mulher. Pode tomar tudo que você quiser aqui, fazer como você achar melhor. Pode pôr os quadros em outros lugares, pode mandar limpar com veja. Se quiser pôr cândida que eu não gosto, põe lá. Está tudo bem, só não olha para a minha mulher. Só não mexe com a minha mina. E José obediente faz isso. E olha que coisa, parece que a vida deu uma virada, né? Ele foi rejeitado em casa, ele foi desvalorizado em casa, ele foi precificado pelos irmãos, agora ele chega lá no Egito, as coisas começam a dar certo, ele arruma um baita do emprego numa terra estrangeira, começa a estudar, começa a falar a língua egípcia, começa a progredir, a prosperar. Aquela mulher, que era o único limite de Potifar, se engraça com o cara. Ponto. Estava tudo dando certo. De novo alguma coisa errada na minha vida? Já falou isso alguma vez? Agora que estava melhorando, vai dar esse prejuízo. E a Bíblia conta que ele foi assediado muitas vezes. Um menino novo, talvez bonito, forte, com outra aparência, porque ele não era daquela terra, era estrangeiro. E a mulher o tempo todo querendo pegar no pé dele. Vocês imaginam que um cara importante, um Potifar naquela terra, um cara representativo naquela sociedade, estava com a mina estranha? A mina devia ser muito bonita. Devia ou não? Se o cara pôs limite, é que talvez os que passaram antes deram brecha. E esse menino, cuja dignidade tinha sido ofendida lá quando os irmãos venderam, ele está no Egito, em terra estrangeira. Ele está longe dos holofotes, não tem câmeras na casa. A mulher devia estar dizendo assim, é só uma vezinha, José, ninguém vai ficar sabendo. Eu vou até ajudar você, vai ter mais coisa para você. Eu vou viabilizar seus sonhos, José. Talvez aquele menino pudesse pensar assim, como muita gente pensa. É só uma vezinha. Minha família não está vendo. Deus me abandonou. Eu vou aqui. Eu vou surfar nessa onda, pegar essa mina e ainda ganhar uma influência grande. Foi isso que José fez? Não. Muitas e muitas vezes ele disse para aquela mulher, como pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Olha a dignidade desse rapaz intacto. Mesmo que puseram preço nele na casa, ele sabia o valor que ele tinha para Deus. Dignidade, ética, palavra, boa conduta. E aquela mulher, bom, isso em qualquer época da vida, seja mulher ou homem, quando é rejeitado, vira um monstro. Aquela mulher engendrou um plano, vocês conhecem. Ficou um dia em casa sozinha, falou, hoje eu vou armar o cenário, hoje eu pego esse menino aqui, à força. Engendrou o plano, ficou sozinha na casa, eles dois,
foi para cima do cara, ele conseguiu correr, só que ela pegou uma parte da túnica e ficou, o cara saiu pelado correndo. Ela rejeitada, a fúria de uma mulher rejeitada é complexa. Ela conta a história para o marido e inverte tudo. E agora que estava dando mais ou menos certa vida, um bom emprego, uma boa conduta, ele não tinha feito nada para aquilo, ele sofre o segundo obstáculo difícil da gente superar, mas possível com fé em Deus. O obstáculo da injustiça. Agora ele tem mais uma lesão na sua história. Ele foi alvo de rejeição em casa, precificação dos irmãos, desvalorização da dignidade humana, já não tinha apoio em casa, o pai não saiu para saber se a história que contaram era verdade, que os irmãos contaram que ele foi devorado por uma fera, o pai não foi atrás, ele está vivendo tudo isso, ele não tem nenhum motivo para ser preso, ele está sendo preso de forma injusta, ele agora está lidando com a injustiça. Quantos aqui já lidaram com uma injustiça na vida? Amigos. Injustiça é uma das coisas que mais dói na alma, verdade ou mentira? Injustiça. Ele tem agora que superar o obstáculo da injustiça no nível social e do trabalho. Ele vai para uma prisão, injustamente, porque uma mulher xarope inventou um plano e agora abortou o plano que Deus tinha na vida dele. Você imagina o cara tá lá preso. O texto não diz, a narrativa bíblica não diz. Eu vou aqui abrir um imaginário, tá? Sem ser herege. Imagina você estar lá na prisão, e diz a Bíblia que ele tinha 2 companheiros na prisão, porque ele foi preso numa situação em que eram presos só quem tinha agredido o faraó, feito alguma coisa contra o faraó. Ele está com um copeiro e um padeiro do rei, os 2 chefes. Pisaram na bola, a Bíblia não diz o que fizeram, mas estão lá presos junto com ele. E o cara está lá sentado no cantinho da sala pensando, meu, por que eu abri a boca daquele sonho? Ou talvez, como muita gente faz, diz assim, por que o Senhor me deu esses sonhos? Eu estava de boa lá em casa, 17 anos, tranquilo, com meu pai, com a minha mãe, um cenário complexo de família, porque o pai gostava de mim, mas eu estava bem lá, tinha que comer, beber, tinha uma túnica, eu era o favorito do pai. Por que o Senhor me deu esse sonho aqui? Onde eu estou? Olha tudo que eu estou vivendo porque o Senhor me deu um sonho. Tem gente que chega a esse ponto, de culpar Deus daquilo que está acontecendo. Mas Deus perde o controle sobre alguma coisa? Não. Você conhece a história final. É linda, é apoteótica. Mas até esse ponto, esse menino está dizendo, agora que as coisas começaram a melhorar, progrediram, estava ganhando meu dinheirinho, olha onde eu vim parar por causa de uma injustiça. Te pergunto de novo para te provocar, quantos aqui já viveram uma injustiça na vida? Agora, você quer vencer a dor de uma injustiça? Não tem outro caminho nem outro remédio. Confie em Deus. Confie que Deus está com você. Confie que uma injustiça não invalida os sonhos de Deus para a tua vida. Confie que injustiça pode ser só um atrapalho de percurso, mas não uma interposição. Confie em Deus. Confie na justiça soberana daquele que é justo. Daquele que vê todas as coisas. E quando ele age com justiça, ele abençoa todo mundo. Até quem foi injusto com você. Essa é uma das grandes verdades bíblicas que devem encher o nosso coração de esperança. Deus, o justo juiz, quando age com justiça, ele põe tudo e todos no devido lugar, mas ele não se vinga de ninguém, todo mundo é abençoado, inclusive quem injustiçou você. Quer vencer a injustiça? Confie em Deus. O justo promoverá justiça, está com você. O justo que promove justiça está com você. Diga comigo, o justo que promove justiça está comigo. Boa. Portanto, descanse seu coração nisso, aguarde que ele sabe fazer justiça e colocar tudo e todos no devido lugar. Estou sublinhando a expressão. Agora uma coisa, uma injustiça pode te levar para mais perto do destino final que Deus tem para você. Ouça o que vou dizer. Talvez se ele tivesse ficado lá na casa de Potifar, nada tivesse acontecido com aquela mulher, talvez ele pensasse que o que Deus tinha para ele era viver naquele lugar luxuoso, com aquele salário que ele tinha, com aquelas condições favoráveis. Talvez ele se acomodasse na casa de Potifar e dissesse assim, é aqui que Deus queria me trazer, porque eu estou me sentindo muito bem. E era para a casa de Potifar que Deus queria levá-lo? Não, que Deus queria levá-lo para o governo do Egito. Quando Deus revela para nós seus sonhos, vou dizer para vocês com muita segurança, Deus revela os sonhos por pílulas. Não ache que Deus já te revelou tudo.
Ele vai revelando progressivamente à medida em que eu e você vamos avançando e superando obstáculos da vida, ele vai expandindo o cenário. Então aquela injustiça que aquela mulher praticou contra ele foi um grande impulso de Deus para levá-la ao destino final. Pena que teve uma parada numa carceraria. Pena que ele ficou preso por algum tempo, entre aspas, mas na construção toda de Deus para a vida dele, estava na agenda ele passar por algumas fases, e a fase de saber lidar com injustiças. Porque ninguém se torna grande no bom sentido do grande na vida, sem saber lidar com injustiças. Ninguém amadurece se não passa pela superação de injustiças. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de injustiças, praticadas contra nós, e injustiça que praticamos contra os outros também. Então uma das grandes lições que nós podemos aprender com o Evangelho é que as injustiças são um grande pedagógico de Deus. As injustiças que eu e você sofremos podem ser trabalhadas por meio da fé, como injustiças que estão amadurecendo o nosso interior, que estão nos preparando para o destino final. Mas ele está lá numa cadeia, enclausurado, talvez com os pensamentos, lembrando de tudo o que aconteceu e dizendo, eu já tive que superar aquele limite, mais um, porque ninguém se torna aquilo que Deus deseja na sua plenitude, sem passar pelo didático da injustiça. Por isso Jesus vai dizer mais tarde, lá em Mateus 5,16, se vocês sofrerem injustiça, por amor do meu nome, disse Jesus, alegrem-se. Sejam pessoas muito alegres quando as pessoas caluniarem vocês, quando as pessoas difamarem vocês. Sejam alegres quando as pessoas praticarem injustiça contra vocês por amor do meu nome. Alegrem-se nisso. O problema é quando elas têm razão. Mas é um assunto aqui. Está vivendo alguma injustiça? Entregue a injustiça nas mãos de Deus. Entregue a dor da injustiça nas mãos de Deus. Perdoe. Perdoe quem está agindo com injustiça com você. Perdoe quem praticou injustiça com você. Perdoe, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz. Ele sabe fazer justiça. E quando ele pratica a justiça dele, tudo é colocado no seu devido lugar, inclusive o injustiçado. Porque nenhum de nós é coitadinho na vida. Há uma longa jornada. Quer realizações grandes em Deus? Aprenda a lidar com o obstáculo da injustiça. Abra mão da amargura. Perdoe quem te praticou injustiça. Confie que o Senhor está trabalhando até por meio da injustiça para levar você a níveis mais elevados de profundidade com Ele e de realização humana e social. Ele é um Deus que faz isso. Portanto, dá tempo da gente reavaliar a injustiça e olhar para ela como sendo uma mola propulsora que Deus está usando para nos empurrar para o nosso destino final. E esse destino final é abençoado. O terceiro obstáculo, qual foi o primeiro obstáculo que ele enfrentou? A falta de apoio familiar, que junto com ela a rejeição e a desvalorização. Qual foi o segundo obstáculo que José enfrentou na saída de casa até o seu destino final? Injustiça. Agora vem um terceiro, ingratidão. Qual é o terceiro? Pessoas que estão realizando grandes coisas para Deus, têm na sua história, na sua biografia, ingratidões. Gente que deveria ter feito alguma coisa, e além de não ter feito, fez contrariamente. Ingratidão, uma resposta agressiva. Quando você oferece o braço a alguém, estende a mão e a pessoa te puxa e arranca o braço. Tem muita gente assim, inclusive nas redes sociais. Gente ingrata. Gente que é incapaz porque não tem natureza ainda, mas Deus vai se vingar delas, levando-as ao novo nascimento, a serem novas criaturas, e elas vão aprender que a gratidão é uma das grandes virtudes da vida. Mas a gente lida com ingratidão. Você já lidou com alguém com ingratidão na sua vida? Aliás, vou maximizar a pergunta. Você está lidando com ingratidão agora? Gente, quando fala de ingratidão, a imagem dela vem na tua mente. Ou uma sequência de imagens. Está lidando com isso? Com ingratidão? Esse é um dos obstáculos que mais fazem as pessoas pararem no meio do caminho. As pessoas estão muito feridas na vida por causa de ingratidão. Às vezes superam com facilidade a rejeição, a falta de apoio, a desvalorização, a injustiça. Mas quanta gente nos nossos dias parando no meio do caminho pela ingratidão.
Este foi o terceiro obstáculo que José teve que enfrentar antes de chegar à posição de administrador geral do Egito e do mundo. Ingratidão. O que aconteceu? Você vai lá para Gênesis 40, você confere lá depois, que ele está na prisão. E na prisão, com dois caras importantes, um copeiro e um padeiro-chefe, eles têm sonhos, você conhece a história. O padeiro tem um sonho de que vinham aves comer dentro de um cesto que ele punha na cabeça, durante um período de 3 dias, e aí então José interpreta o sonho dizendo assim, escuta, a interpretação do seu sonho é a seguinte, são 3 dias em que você vai ser colocado de novo perante o faraó, e ele vai mandar você ser enforcado. Ô sonho ruim de interpretar, né? Mas a nossa concentração não é isso, porque esse cara morre e acabou a história. O problema é que ele interpreta o sonho de um padeiro primeiro. O padeiro conta para ele a história e fala assim, olha, a interpretação do sonho é a seguinte, daqui 3 dias, você vai ser colocado diante de novo do faraó, e você vai voltar a servir vinho para ele. Você vai ser recolocado no seu posto de honra. Mas José diz para ele, quando você estiver diante do faraó, eu só te peço uma coisa, amigo. Fale bem de mim para ele. Fale de mim para ele e me ajuda a sair dessa situação de encarcerado. Diz o texto bíblico, depois de 3 dias aconteceu exatamente como José havia dito. Ele é colocado diante do faraó, ele celebra aquilo tudo, mas diz as escrituras que ele esqueceu-se de José. Ele se esqueceu de José. Esquecer das pessoas é uma forma de ingratidão que mais judia delas. Quando esquecem-se de você. Esquece de alguma coisa boa que você fez. Esquece de uma participação importante na tua vida. Esse é um obstáculo difícil de superar, mas tão importante ser superado quanto os outros, se a gente quer crescer, amadurecer e ver os sonhos de Deus se realizando na nossa vida. Supere o obstáculo da ingratidão. Qual é o obstáculo? Ingratidão. 2 anos se passaram. Quanto tempo? 2 anos em que José teve que lidar com a ingratidão no seu coração. 2 anos. Quando você está numa situação dessa, 2 anos é tempo pra caramba, é ou não é? Imagina todo dia lembrando, eu fiz um bem àquele filho de uma égua. Minha interpretação, tá? Aquele cara não teve a pachorra de falar bem de mim, nem me indicar, para de repente ser alguém que vai levar o copinho para ele encher de coisa lá do vinho. Que cara ingrato, que ingratidão. Deus, fulmina esse cara, falaríamos nós. Talvez ele falou também. Ingratidão, ingratidão. 2 anos se passaram. O que aconteceu, irmãos? Deus perde o controle de alguma coisa? Não. 2 anos em que Deus trabalhou no coração daquele homem em gratidão. Porque quando ele chega ao posto maior, não se há nenhum registro que ele fala assim, ô copeiro, aqui, vem cá. Vou me vingar de você aqui. Game over para você. Não. 2 anos sendo preparados. Deus não perde o controle. Como não perde o controle na nossa vida. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu já estou esperando alguma coisa acontecer já faz muito tempo. Que bom. Você já aprendeu o que você precisava aprender? Você já superou o obstáculo onde você está? Aliás, faça um exercício aí. Você que está pensando em parar alguma coisa na tua vida, algum plano de Deus na sua vida, pergunte para você mesmo, será que eu não estou parado em algum obstáculo que eu precise superar? E a pergunta melhor, qual obstáculo você precisa superar? Rejeição? Desvalorização? O obstáculo da injustiça? Da ingratidão? Ou qualquer outro nome? Olhe para isso. Coloque diante de Deus. Senhor, eu estou parado aqui. Eu estou pensando em desistir por causa disso aqui. Mas eu duvido que você e eu, em sã consciência, a gente queira desistir de alguma coisa. A gente não quer, mas a gente desiste. Por quê? Porque não supera esses obstáculos. Prefere curtir mágoa no coração. Prefere ficar com raiva da pessoa para sempre e não realizar o sonho de Deus na sua vida. Isso é desinteligente. Minimamente desinteligente. Supere essa fase. Supere se você está vivendo a ingratidão. Deus tudo faz perfeito no seu tempo. Depois de 2 anos, no melhor momento, no auge dos tempos, o faraó também tem 2 sonhos. E intrigado com aqueles sonhos, ele começa a perguntar para as pessoas, e aí tem alguém que interpreta sonho, tem alguém que interpreta sonho? Aí o copeiro, o rei falou,
2 anos atrás, eu estava assim, que nem o senhor, agitado, desesperado, e um menino chamado José está lá preso, ele interpreta sonhos. Aí o faraó falou, então manda chamar esse menino aí. Pois não? Foi lá o menino, apresentou-se ao faraó, conta para mim o sonho. Falou, ninguém foi capaz de interpretar o sonho. O José foi, depois de 2 anos. Talvez, e sublinha a expressão, talvez, se o copeiro tivesse lembrado dele no 3º dia, depois da prisão, quando ele foi posto lá, não faria muito efeito. Ah, legal que tem um cara lá que interpreta sonho. E aí? O faraó não tinha nenhuma necessidade do José. Mas 2 anos depois, Deus cria uma necessidade. Haveria fome sobre toda a terra. E se não houvesse alguém como José, a raça humana seria exterminada por fome. 7 anos de vacas magras, espigas mirradas, precedidas, aliás, contrário. 7 anos de muita fartura, de muita abundância, que seriam o subsídio para outros 7 anos de muita escassez. Ou seja, 2 anos depois, o José estava preparado, e a necessidade se colocou, e ele estava pronto. Por quê? Porque ele superou 3 grandes obstáculos. Quais são eles? Rejeição, com desvalorização, falta de apoio familiar, injustiça no trabalho, injustiça das pessoas, e superou o obstáculo da ingratidão. Fique em pé comigo.